Terceiro bloco do cenário político desta quinta-feira, pré-eleições. Falando em um pouquinho de propaganda eleitoral, hoje é o último dia de movimentação eleitoral, de campanha eleitoral, em que os candidatos podem falar, fazer discursos. Então, se você gosta de movimento, aproveite aí a agenda do seu candidato hoje. Amanhã pode ter agenda também, mas a partir de amanhã não pode mais ter discurso. Vamos ver a agenda dos candidatos, né, Vanuva, agora? Exatamente, Carol Ribeiro. Vamos agora conferir a movimentação política aí dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, sexta-feira, dia 13 de novembro. Nesta sexta-feira, 13 de novembro, o candidato professor Ronaldo, às 8 horas, visita apoiadores no sítio Passagem de Pedra. Rosalba Ciarline, às 8 da manhã, visita o comércio no centro. 6 da tarde, tradicional descida da Avenida Presidente Dutra, no Alto de São Manuel. O candidato Alisson Bezerra, às 8 horas, faz caminhada da mudança no centro. Às 2 da tarde, caminhada no centro. 3 da tarde, caminhada no Santo Antônio. A candidata Cláudia Regina, às 8h30 da manhã, visita comerciantes da região da Praça do Mercado, Praça do Codó e Praça Felipe Guerra. 4 da tarde, autoblitz com panfletagem pelas ruas e avenidas dos bairros Redenção, Parque das Rosas, Santa Delmira, Promorá, Abolições 4, 3, 2, 1 e Baixinha. A candidata Isolda Dantas, 8 horas, faz caminhada no Aeroporto 2 e Quixabeirinha. 4 da tarde, comício relâmpago no Alto da Conceição. A candidata Seição não enviou a agenda até o fechamento desta edição. Aí, já estamos chegando no final, né, desse ciclo Vanuva. Amanhã, a última agenda. Você acompanha aqui com a gente, estamos no penúltimo cenário político antes do dia das eleições, mas você ainda vai ver muita gente aqui, porque no domingo, a partir das 7 da manhã, nós já estaremos aqui nesse mesmo estúdio. Aliás, no estúdio do lado, né, Vanuva? Conversando com você o dia inteiro, trazendo para você todos os detalhes das eleições. Como é que vai ser domingo, Vanuva? Vai ser, Carol, uma cobertura gigantesca a partir das 7 horas da manhã, ao vivo, na Rádio TCM 95 FM, Rádio 98 FM de Apodi, Rádio 90 FM de Açu, aqui o seu canal TCM 10 HD, todas as nossas emissoras ligadas, nossas equipes prontas para levar informação com credibilidade para você acompanhar eleições 2020, o voto na TCM. Vai ser muito bom, Carol, e também com transmissões pelas redes sociais, você participando pelo WhatsApp. Vai ser uma dinâmica muito interessante, uma cobertura dificilmente de ser vista em outra emissora, viu, Carol? Exatamente, viu, Vanuva? Você vai acompanhar a abertura das urnas, as primeiras movimentações, como estará nas ruas, ao mesmo tempo em que você vai ver toda essa movimentação nas ruas, não só em Mossoró e das cidades da região oeste, com correspondentes diretos dessas cidades, você vai ver aqui no estúdio a gente conversando com especialistas, apresentadores aqui, jornalistas da nossa equipe TCM, revezando-se o dia inteiro aqui no nosso estúdio e trazendo as informações dos repórteres de rua. Nós passaremos todo o dia, sim, no fechamento da votação, ali às 5 da tarde, nós começaremos a trazer lá na Rádio 95 FM, também em cadeia, passando aqui na TCM, o início das apurações, as prévias das apurações ali com os boletins de urna e quando do início da divulgação oficial pelo TRE dos resultados, a gente volta aqui para o nosso estúdio da TV e vai trazendo esses números para você a todo momento, para você acompanhar com a gente e ver aqui, em primeira mão, o resultado final das eleições 2020 em Mossoró e região. Carol, a gente trouxe aí, né, na sua voz, a agenda de cada candidato para amanhã. E eu quero saber a agenda de amanhã, de sexta-feira, para o final de semana, as movimentações. Quem é que vai colocar a descida do Alto de São Manuel? Quero saber quem é que vai ser o candidato que vai ser ousado de lançar já na sexta-feira, de colocar em sua agenda a descida do Alto. A agenda vai ter do domingo? Será que vai ter, hein? Eu acho que amanhã eu só vou divulgar a agenda do sábado. Então, Nós só vamos divulgar a agenda do sábado. Não dá para prever o futuro. A gente tem aqui perguntas
Para o nosso convidado, doutor Wagner Kelly, agora a gente vai trazer algumas perguntas dos telespectadores. O Erasmo, ele quer saber se já há informações sobre o efetivo que virá a Mossoró para trabalhar nas eleições e quais serão as forças de segurança. Muito boa pergunta. Terça-feira, que faz uns 15 dias, mais aproximadamente, nós fizemos uma reunião já com as forças de segurança que já estão atuando na cidade. São elas: Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Ambiental, Guarda Civil Municipal e Polícia Federal. Todas elas já estão articuladas e já estão com seu planejamento de atuação desde a época da propaganda até o dia da eleição. E, além disso, contaremos com o reforço das Forças Armadas. Já mantive contato, na verdade, o Capitão Brasil já me ligou, está chegando aqui de amanhã para depois. E assim que chegar, a gente vai sentar para ver com ele como vai ser a distribuição da tarefa das Forças Armadas. Com relação ao efetivo, ele me pediu que não divulgasse, mas posso dizer que não vai faltar gente na cidade de Mossoró. Dentro desse trabalho que é feito no dia do pleito, qual vai ser a responsabilidade do senhor? Porque o senhor, como juiz, tem poder de polícia também. Tenho, sim. No dia do pleito, a gente, na condição de juiz, fica muito ocupado porque tem muitos e muitos pedidos para serem decididos. No dia, a assessoria jurídica de todos os partidos ficam entrando com pedidos, com denúncia e tal. E, normalmente, nós gastamos nosso tempo mais no gabinete fazendo as decisões, apesar de que nós temos o poder de polícia. Então, essa questão do poder de polícia, a gente, às vezes, delega mais para ou o servidor do cartório ir lá e fazer a constatação, a autoconstatação, para depois enviar para o Ministério Público, ou até a gente dar a ordem para que a polícia compareça no local. Isso não impede que o juiz vá até o local. Inclusive, já participei de 4 eleições, geralmente nós conseguimos mapear aqueles locais de votações que são os mais complicados, e naqueles locais eu faço questão pessoalmente de ir. Por ser a Justiça Eleitoral um órgão do Poder Judiciário Federal, quem nos acompanha é a Polícia Federal e também com o reforço da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Então, assim, quando é aquele colégio, aquele local de votação que tem uma reincidência de problemas, pelo menos da minha parte, eu costumo ir pessoalmente para resolver. A gente tem aqui mais perguntas dos telespectadores. Nós temos o Clerton, ele está tentando tirar uma dúvida em relação ao horário de votação. Ele diz, é de 7 às 10. Esse horário é exclusivo para idosos? As outras faixas etárias não poderão votar nesse horário? Não, no Plano de Segurança Sanitária não ficou dito que é exclusivo. Ficou dito que é preferencial. Certo? Se o eleitor, mesmo sem ser idoso ou ter uma doença pré-existente que seja grupo de risco do coronavírus, chegar lá, nós não vamos poder impedir que ele vote. Agora, pedimos encarecidamente que ele não compareça neste horário, de 7 às 10. Porque para que nós possamos zelar pela saúde das pessoas idosas e daquelas pessoas que estejam doentes, que sejam mais suscetíveis do coronavírus. Doutor, a gente sempre tem notado, eleição após eleição, uma intensa movimentação nas ruas da cidade de coligações fiscalizando outras coligações para tentar impedir aí a compra de votos e se torna uma cidade diferente do que a gente é acostumado nas madrugadas, uma intensa movimentação. O policiamento que o senhor falou que vai ter, que vai ser suficiente, ele vai atuar apenas no dia do pleito, apenas no domingo ou na véspera também? Vai atuar na véspera, certo? Só que, diferentemente do que ocorria antes, quando
era apenas aquela ostensividade que passava no bairro e depois demorava a passar novamente, e nós estamos pretendendo fazer esse ano de uma nova maneira que talvez seja mais eficaz no combate aos ilícitos eleitorais na véspera da eleição. Nós temos aqui a pergunta do Josué Araújo, mora no Santa Delmira. Ele pergunta qual é o local que está reservado para o recolhimento das pessoas que vão ficar apreendidas no domingo, no dia da eleição. E ele pergunta também se vai haver fiscalização rigorosa a respeito do movimento nos bairros sobre compra de votos, como se formam, segundo ele, em todas as eleições. Bom, com relação à primeira pergunta, nas eleições anteriores, geralmente a Justiça Eleitoral requisitava o ginásio de esporte. E aquelas pessoas que eram flagradas praticando crimes eleitorais, elas eram levadas para o ginásio de esporte. E ficavam lá até serem lavrados os TCOs, né, que são os termos circunstanciados de ocorrência, ou os autos de prisão em flagrante. Mas o que acontecia, na maioria das vezes, é que a Polícia Federal não conseguia dar conta de fazer todos esses procedimentos. E quando chegava no final da eleição, aquelas pessoas muitas delas eram liberadas. Esse ano vai ser diferente. Esse ano nem o ginásio nós requisitamos. O sujeito foi pego cometendo crime eleitoral, ele já será encaminhado imediatamente para a Polícia Federal, já nos garantiu 5 delegados, além de um efetivo maior de agentes de policiais federais, e lá imediatamente será lavrado ou o termo circunstanciado de ocorrência, se for um crime de menor potencial ofensivo, ou o auto de prisão em flagrante. Sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, e for o caso de fiança, ele pagar, ele é liberado. Se não for fiança, ou for fiança e ele não pagar, ele já é direcionado diretamente para a cadeia pública municipal. Nós temos aqui uma pergunta, aí que eu vou chegar lá, é a pergunta do Vander. O Vander, ele só quer tirar uma dúvida rapidinho, eu acho. Por que 23 vereadores em Mossoró se a cidade não tem mais de 200 mil eleitores? É pela quantidade, é pela população e não eleitores, não é isso? Isso, a Constituição Federal, ela tem lá, eu não lembro agora qual o artigo, mas uma série de classificações de acordo com a população e não com a quantidade de eleitores, vai ser possível um determinado número de vereadores. E aí é uma decisão política do representante do povo, e Mossoró decidiu, com base nesse permissivo constitucional, de aumentar de 21 para 23 o número de cadeiras para vereadores aqui na cidade. A gente tem um recado aqui do... Nós temos um recado... Vamos se identificar, gente, facilitar aqui minha vida. O Edinaldo. O Edinaldo está dizendo o seguinte: ao novo prefeito que respeite o artista local, os contratados, o comércio local, os pequenos empresários de calçamento, honrem compromissos com essa gente que batalha, luta gerando emprego e renda, tratem igual se trata famosos que quando cantam recebem adiantado, não deixem virarem precatórios esses compromissos. É o que diz aqui o nosso telespectador. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Quero mandar aqui um alô, a gente está quase no finalzinho, mais um alô para a Marineuza Freitas, que está dizendo que está assistindo, ansiosa, esperando, também João Paulo Marques e também o Roberto César e a querida Lilian Martins, que estão esperando o resultado da pesquisa, que sai daqui a pouquinho, gente, daqui a 5 minutinhos, né, Vanúvio? Exatamente, daqui a pouquinho você assiste aqui esse resultado tão aguardado. Uma última pergunta, doutor. A gente conversou com o Tairone Medeiros, responsável pela coordenação das eleições deste ano no TRE. Ele disse que vai ser tudo tranquilo, né, na parte do sistema, enfim. O senhor aqui, como juiz eleitoral também, está nessa expectativa de que tudo vai acontecer com tranquilidade no domingo? Sim, como eu disse, eu creio que essa é a 4ª ou 5ª eleição. Na minha opinião, esta está sendo a eleição, para o lado da Justiça Eleitoral, mais tranquila de todas elas. Existe uma dificuldade que é a relacionada ao coronavírus. Essa é uma realidade, né, que nos preocupa no dia da votação.
questão de aglomeração, questão de pessoa que queira ir sem a máscara. Então, assim, essa é a nossa preocupação. Mas com relação à votação, totalização, tudo isso vai sair com muita normalidade e nós vamos chegar no final com sucesso. Dr. Wagner Kelly, juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral do TRE, muito obrigada por conversar com a gente no cenário político de hoje. Eu que agradeço. Boa noite, obrigado pela disponibilidade, Dr. Wagner. A você de casa, muito obrigado pela audiência aqui no cenário político. Mas a gente se encontra daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, agora, a gente vai acompanhar o resultado da segunda pesquisa eleitoral de intenções de votos em Mossoró. A gente se encontra daqui a 5 minutinhos. Obrigada pela audiência no cenário político e até já.